pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje vamos falar sobre o ascendente virgem, que tem sempre como descendente peixes. Então vamos lá? Então quando a pessoa nasceu, virgem estava nascendo no horizonte. Então ela vai assumir as características de virgem na personalidade dela, porque afinal ela saiu da escuridão e foi para a luz no mesmo momento em que virgem sai da metade escura da Terra e vai para a metade clara, ou seja, nasce. Então ele assume essas características na personalidade dele. Tá? Peixes, que é o descendente, estava se pondo, estava indo para a metade escura da Terra quando a pessoa do ascendente virgem nasceu. Então as características de peixes a princípio são inconscientes para o ascendente virgem, que vai precisar dos relacionamentos dos outros para acessar as características de peixes e poder integrá-las na própria personalidade, tá legal? Mas como são as pessoas do ascendente virgem? Olha, geralmente são pessoas organizadas, focadas, perfeccionistas, que conseguem ter uma ação prática e realizar praticamente qualquer tipo de coisa. E são pessoas que geralmente têm uma visão mais simples, mais humilde da vida, que permite com que elas aceitem quando estão erradas. E com isso se aprimoram, se aperfeiçoam para sempre estarem melhorando. Né? E com isso elas têm uma autocrítica, elas têm uma boa autocrítica, geralmente não a ponto de torná-las neuróticas. Lembrando que Virgem é um signo de terra mutável. Terra é esse lado pés no chão, que sabe lidar com o mundo prático, sabe realizar coisas. Mas mutável traz um lado de flexibilidade, adaptação para o virgem, que os outros dois signos de terra geralmente não têm, são mais cabeça dura e teimosos, como touro e capricórnio. Virgem não, ele é terra, ele é realista, mas não é rígido. E tem diversos interesses, mas geralmente gostam das questões de saúde, do próprio corpo, da alimentação, né? São assuntos que geralmente interessam o virgem. Tá? Eles têm muitos interesses, são muito capazes. Virgem é um signo capaz de fazer muitas coisas e assim eles se tornam úteis em muitas atividades. Lembrando que a pesquisa que eu fiz no astro.com, com mais de 5.000 mapas de pessoas famosas em suas áreas, né, pessoas que tiveram algum destaque em suas áreas, mostra que o ascendente que mais tem disparado é o ascendente virgem. Né? Isso revela que, por mais que seu signo solar seja um ou outro, o ascendente virgem dá a capacidade de se aprimorar, de se aperfeiçoar e realizar o que ele quiser realizar. Vocês vão ver no final, quando eu falar dos famosos do ascendente virgem, que tem em todas as áreas. Tá legal? Virgem é considerado o signo do servir, né? Um servir terra, um servir material. Mas ele não é um escravo que vai ficar servindo sem com que o outro mereça. Né? Então ele vai buscar quem se dedica a ele, também quem mereça, para ir servir de uma maneira muito humilde e generosa. Perfeccionismo, discernimento, discriminação são associados à virgem, que ele vai discernir o que é bom para ele e o que não é. Né? Então assim, ele tem o foco para realizar os seus objetivos, e às vezes ele é focado até demais, então às vezes ele tem pouca disponibilidade para as pessoas que estão ao lado dele, ao redor dele, e às vezes demonstra, né, ser um pouco frio e seco, porque ele está focado em realizar o que ele precisa, então ele não pode ficar dispersando muito a sua energia. E a princípio ele vai tentar separar o mundo em caixinhas para tentar entender o mundo, né? Então ele vai separar tudo em caixinhas e ele vai ter dificuldade em fluir com a vida livremente, né? Ele vai precisar organizar tudo de forma um pouco neurótica, né? E aí ele já vai tendo que aprender com seu descendente peixes a não separar tanto o mundo, a não ser tão só focado no seu objetivo, a poder relaxar de vez em quando, ser um pouco displicente, ser um pouco desorganizado, né? Porque senão ele pode ficar um pouco neurótico, chato até. Né? Fisicamente, muitas vezes ele tem um traço angelical, né? Um traço de pureza. O corpo dele geralmente é adaptado para executar diversas tarefas, geralmente são magros e resistentes.
e muitas vezes parecem mais jovens do que são durante muito tempo. Agora, uma questão importante para o ascendente virgem é que ele tem uma grande capacidade de organização, né? Até de organizar o caos. Mas, se ele quiser usar essa capacidade externamente, querendo organizar a vida dos outros, querendo até controlar a vida dos outros, ele pode ficar meio encherido, né? Meio chato, e isso até fazer mal para a saúde dele. Então a questão é ele se organizar, né? Ele usar essa capacidade para se organizar, para focar, né, nos seus próprios objetivos e fazer e desenvolver a sua grande capacidade de realização em quase qualquer área, mas sem ficar querendo controlar, sem querer virar xerife da vida dos outros. Então Virgem tem um pouco a ver com a visão do microcosmos, né, do pequeno, do detalhe. E Peixes tem a ver com a visão do macrocosmos, né? Então o Virgem, muitas vezes, ele se perde no detalhe, né? Vamos pensar que Virgem é um signo da rotina, e Peixes é o signo dos grandes sonhos. Então muitas vezes a gente cai na rotina, entra no anestesiamento existencial e esquece os grandes sonhos, né? Então Peixes vem lembrar isso para Virgem, porque Virgem sabe como fazer, mas não sabe para onde ir. Peixe sabe para onde ir, mas não sabe como chegar lá. Então Virgem precisa aprender um pouco com Peixes quais são os melhores caminhos. Ele tem as habilidades técnicas para realizar qualquer coisa, mas muitas vezes ele se perde, ele fica com a visão muito micro e não sabe para onde ir. E isso ele precisa aprender com o seu descendente, com Peixes. E aos poucos, se ele conseguir escutar, né, o seu descendente Peixes, ele vai ouvir Peixes dizendo para ele afrouxar um pouco os controles, relaxar, errar, poder ser displicente, né? Porque senão Virgem fica neurótico. Peixes pode ajudá-lo a sair um pouco da rotina, né? A quebrar aquele sistema de vida muito rígido, a perceber novas perspectivas da vida, né? E a relaxar um pouco mais. Peixes vai ensinar ele a não ser tão rígido, né? A sair um pouco da rotina, e ao sair dessa rotina ele pode perceber questões que ele nunca viu antes, né? Porque ele está muito organizado, muito focado. Então ele vai dar essa displicência, essa possibilidade do ascendente Virgem errar, né? Tomar uma cerveja, relaxar, sair um pouco da neurose, né? Peixes é um signo que a gente considera que consegue azeitar, né? Engraxar, vamos dizer, as relações sociais, né? E o ascendente Virgem meio seco, né? Então o Peixes vai dar essa engraxada aí, essa azeitada, para que o Virgem consiga se relacionar melhor com o mundo, né? E como o Peixes é o último signo, né, ele representa o final, ele tem um pouco essa ideia de entender a moral da história, né, o sentido que está por trás do que fazemos, né? Então, com isso, ele pode reconectar o ascendente Virgem à sua própria história, aonde ele quer chegar, aos seus grandes sonhos. Então é isso, né? Para que o ascendente Virgem não fique fazendo as coisas por fazer, né, às vezes igual barata tonta, ele precisa acessar esse descendente Peixes que vai dar um sentido para a vida dele, né? Já que Virgem gosta de servir, vai servir ao quê? A qual propósito? A qual sonho? Então Peixes, a água de Peixes fertiliza a terra de Virgem, trazendo sonhos para a realidade de Virgem. Tá legal? Então agora, para finalizar, vamos ver alguns famosos de ascendente Virgem. Então, para começar, temos a grande popstar Madonna, né, que é muito doida e tal, mas ela tem a coisa de fazer tudo que ela faz ser muito bem produzido, suas músicas, seus shows, com coreografias impecáveis, né? Temos alguns atores, né, como Forest Whitaker, Adrian Brody, John Malkovich, Kathy Bates, Julie Delpy, com aquele rostinho angelical, né, puro, Kenny Reeves também, né? Patrick Swayze, Tim Robbins com aquele rostinho de bom neto da vovó, assim como Tom Hanks. Temos também o cineasta Woody Allen, o apresentador e ator Jô Soares. Temos um Beatle, o Paul McCartney, né? Com aquele jeitinho, né? Bem ascendente Virgem, aquele cabelinho todo certinho, né? Dois atletas, Tiger Woods e Roger Federer, né? Totalmente ascendente Virgem, aquele bom moço, Roger Federer, né?
Temos o gênio da informática, um engenhoso Steve Jobs. E temos um doidão de ascendente virgem, né? Que é o Kurt Cobain. Mas na verdade ele é de peixes e tem todos os planetas possíveis que você possa imaginar em água, mas com ascendente virgem. Tá legal? Então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê um like lá no canal, avisem dos vídeos para quem gosta de astrologia. E é isso, um grande abraço.